Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para vocês uma aula completa sobre quadriláteros, né? Vamos entender um pouco mais aí sobre essas figuras tão queridas de 4 lados. E se você chegou até aqui, por favor se inscreva, isso ajuda muito na manutenção desse canal, que eu tenho gostado cada vez mais de produzir. Agora chega de papo e vamos à aula. Quadriláteros, né? O que temos sobre quadriláteros? É todo polígono que possui 4 lados, né? Esse é o primeiro princípio. O quadrilátero pode ser convexo ou côncavo, né? Nesse módulo, vamos estudar especificamente os quadriláteros convexos. O côncavo tem concavidade, ou seja, um de seus vértices é, bem dizer, para dentro, né? No convexo, todos são para fora. Elementos de um quadrilátero convexo. Vamos ter aí as diagonais, né? Que pela fórmula das diagonais de um polígono, n que multiplica n menos 3 sobre 2, substituindo 4 no lugar do n, nós temos duas diagonais. Basicamente é o quê? Uma, duas, faz um x. Temos também que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é sempre igual a 360 graus. Sendo n o número de lados de um polígono convexo, temos, aí tu pega a fórmula da soma dos ângulos e substitui 4 no lugar do n. E você vai ter 360 graus. E a soma das medidas dos ângulos externos de um quadrilátero convexo é igual a 360. Na verdade, todo polígono, né, de um triângulo adiante, a soma dos ângulos externos é de 360 graus, sempre. Agora vamos estudar alguns quadriláteros notáveis, que têm propriedades bem interessantes. Temos o paralelogramo, é o primeiro deles, né? O quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, basicamente, um de frente para o outro são paralelos. E as propriedades que seguem é que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, né? Os ângulos um de frente para o outro têm o mesmo valor. Os ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares, ou seja, um do lado do outro, a soma dá 180 graus. Beta mais alfa, alfa mais beta, sempre 180 graus. E os lados opostos de um paralelogramo são sempre congruentes, têm o mesmo valor, o mesmo tamanho. Aqui é A, aqui é A, aqui é B, aqui é B. As diagonais de um paralelogramo cruzam-se no ponto médio de ambas. Então você passa uma diagonal aqui e outra aqui, e elas se cruzam no ponto médio, dividindo em dois segmentos exatamente iguais. Beleza? Continuando aí com quadriláteros notáveis, vamos entender agora tipos especiais de paralelogramas. O losango é um deles. O balãozinho, a pipa que os alunos falam. Só que ele é um paralelogramo que possui todos os lados congruentes, ou seja, todos os 4 lados iguais. É a única característica dele, são paralelos e os 4 lados são iguais. E as diagonais dele formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares, né? Nesse ponto aqui. E parte o ângulo aqui ao meio, é uma bissetriz. O retângulo, ele é um paralelogramo, claro, só que a característica mais latente nele é que todos os 4 ângulos são iguais, a 90 graus. E a diagonal, né, de um retângulo é congruente, ou seja, tem o mesmo tamanho. Agora, o que aconteceria se eu juntasse as características de um losango com a de um retângulo? Ou seja, 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Eu teria um quadrado, que é o paralelogramo que possui todos os lados e ângulos internos congruentes entre si, né? Junta as duas características. Dessa forma, todo quadrado, gente, é um retângulo e todo quadrado é um losango. Beleza? Vamos estudar agora a figura que é um trapézio, que é um quadrilátero, gente, convexo que possui, no mínimo, isso aqui gera muita dúvida, 2 de seus lados paralelos entre si. Então, ele tem que ter pelo menos 2. Se ele tiver todos, configura um trapézio também, né? Mas, dessa forma, eu tenho a base menor, eu tenho a base maior, né? E os lados não paralelos chamados de oblíquo. E eu tenho 3 tipos. O primeiro deles é o escaleno, ou seja, lados diferentes e que não têm relação uma com a outra. Eu tenho o isósceles, 2 lados iguais, ângulos da base iguais, ângulos da base de cima iguais também. E eu tenho um retângulo com 2 ângulos retos. Esses são os 3 tipos de trapézio. Uma atenção importante, eu preciso que em um trapézio isósceles as diagonais são congruentes, têm o mesmo valor, ok? E os ângulos da base também são congruentes, como eu mostrei aqui. Ainda em trapézio, vamos entender o que é base média. É a base que passa exatamente pelo meio do trapézio, né?
E o que seria para tirar a média? Como é que a gente tira a média de alguma coisa? Gente, média aritmética. A gente pega a base maior mais a base menor e divide por 2. Isso que é a base média de um trapézio. Agora, uma propriedade um pouco mais delicada é a mediana de Euler, né? Que ele é um segmento de reta, gente, que é da base média, é um pedaço da base média, só que ele é conectado entre o ponto médio de uma diagonal e outra. É esse pedacinho aqui, né? ME. E aí, quanto que mede esse ME? É a base maior menos a base menor dividido por 2. Então, esse pedacinho aqui é o que chamamos de mediana de Euler. Agora, algo que eu acho mais importante nesse conteúdo. Como eu prometi, era um conteúdo tranquilo, simples, mas que cai muito em questões de verdadeiro e falso. Definir aqui os conjuntos. U são todos os quadriláteros, toda figura de 4 lados, convexo, claro. T são todos os trapézios, P todos os paralelogramos, R todos os retângulos, L todos os losangos e Q todos os quadrados. Então acompanha comigo. Você tem lá o conjunto dos retângulos, todos eles. E você tem depois o conjunto dos losangos. Só que, como eu falei anteriormente, tem uma boa galera aqui no meio que ele é tanto retângulo quanto losango. E se chamam quadrados. Então, o quadrado é a interseção ali do que é um retângulo e um losango. Se tiver as duas características, quadrado. Se tiver só a característica do retângulo, né, sem os lados iguais, é somente retângulo. E se tiver só os lados iguais e os ângulos, né, não iguais, ele é só um losango. Agora, se ele não tiver alguma dessas características, ele é só um paralelogramo, né? Então, existe a possibilidade da figura ser um paralelogramo e não ser losango, não ser retângulo e muito menos quadrado. Beleza, mas tudo é paralelogramo? Não. Tem as figuras paralelas, né, com todos os 4 lados paralelos 2 a 2, e tem as figuras com pelo menos 2 lados paralelos. Então, foi aquele momento que eu falei para você que gera confusão. Exatamente, o cara que está aqui, ele é um trapézio. Só que, e o cara que só tem 2 paralelas, né? Então, ele é somente trapézio. E o cara que não tem nada paralelo, ele é somente quadrilátero. E está aqui fora. Então, assim, eu fiz com vocês a relação de inclusão entre todos os quadriláteros convexos. Bom, isso é muito interessante para você refletir na hora de fazer uma questão de verdadeiro ou falso. E continua acompanhando aí no canal, que logo logo eu subo o vídeo de resolução desse tipo de questão. Beleza? Valeu, gente! Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Valeu!